Mais uma vez, uma boa noite a todos, né? Muita alegria que recebemos a todos vocês, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, aqui convidados pela equipe fraternal dessa casa. É com muita alegria, hoje em comemoração aos 119 anos do jornal O Clarim, que a casa de nosso amado irmão Caiba Chútil vai receber a senhora Heloísa Pires. Antes da palestra, eu vou passar a palavra ao senhor José Luiz, para que a gente possa iniciar esse momento, né, tão gostoso de aprendizagem, um momento de tamanha felicidade aqui para todos, tá bem? Senhor José Luiz, por favor. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite para todos. Sempre um prazer estarmos juntos como estamos numa data como essa, né? Essa data marca o início de uma trajetória iluminada para Caiba Chútil e o caminho que ele iluminou, nós aproveitamos para nos dirigirmos em direção a Deus, em busca do nosso progresso como indivíduos. Então é tudo muito bonito, né? Mas nós estamos festejando a iniciativa de um homem. Nós estamos festejando a renúncia que ele fez. Nós estamos festejando o momento em que ele foi envolvido com tanta alegria, que é a alegria de sentir-se livre, a alegria de ter encontrado um caminho para se redimir, para reconstruir, para se reinventar. E a alegria que inundou esse homem nessa noite, nesse dia, e que foi em julho, num mês depois ele deu início a um jornal, porque ele não tinha como expressar tanta alegria que ele sentia. Aquela alegria de milênios, você sabe, imagina que você passar séculos e séculos e milênios tentando entender, tentando encontrar um caminho para falar com Deus, para agradecer com amor. Ele finalmente encontrou nos livros de Kardec. Ele devorou esses livros em um mês. E no dia 15, ele estava pronto para compartilhar com o mundo todo aquele turbilhão de pensamentos que passavam por ele. E ele queria que todos sentissem a mesma alegria que ele sentia. Nasce o jornal O Clarim. E depois os livros que ele publicou. Ele distribuía gratuitamente os jornais no trem, onde ele pudesse, qualquer meio de comunicação, e o trem era o principal meio de locomoção. Era aí que ele levava o jornal e colocava nos bancos, entregava de mão em mão e fazia o que ele podia, tudo o que ele fazia, para quanto mais ele fazia, mais feliz ele ficava, mais liberto ele se sentia. Então, é disso que nós estamos comemorando aqui hoje. Esse caminho de luz que nós aproveitamos para percorrer, que ele, com o seu amor, renúncia, dedicação, criou para nós. E nós hoje trafegamos por aí. Que seja então essa nossa festa da nossa libertação, da nossa oportunidade de redenção, da nossa oportunidade de nos conectarmos a Deus de uma forma tão especial como nunca conseguimos em nenhum outro momento de toda essa nossa existência milenar.
Nenhum outro momento nós estivemos tão próximo do conhecimento que nos liberta e que nos aproxima de Deus. Nenhum momento antes. É hoje. É agora. Muito obrigado. Bem, é com muita emoção, né, que nós iniciamos a palestra dessa noite. Vamos nos preparando para a oração de início dos nossos trabalhos. Por gentileza, fechando os olhos, nos acomodando confortavelmente. Vamos assim, Senhor, elevando os nossos pensamentos à presença de Deus, nosso Pai amado, de amor, de justiça, de bondade. Pai que estais em mim e em cada um dos meus amados irmãos. Junto de Ti, nos ligamos ao Mestre Jesus, governador planetário da Terra, casa que nos acolhe em aprendizagens. Vamos levando nosso pensamento à presença de nossa amada Mãe, Maria de Nazaré, agradecendo o seu amor incondicional a nos envolver em fluidos de paz, de luz. Agradecido, Senhor, a toda a equipe espiritual aqui presente, em nome de nosso amado irmão Caibachutel, elevamos a Ti a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, é o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, no corpo e na alma. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Agora sim, né? A senhora Heloísa Pires dispensa apresentações, mas eu vou aqui, né? Colocar filha de nosso querido professor Herculano Pires, palestrante, estudiosa da doutrina espírita, hoje em comemoração aos 119 anos do jornal O Clarim, nesta casa, teremos o tema Caibachutel, exemplo de espírita. Então, por gentileza, senhora Heloísa. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou começar com uma poesia de Maria Dolores, que tenho a certeza de que Caibachutel ouviu e adorou, e que nós todos devemos lembrar, porque fomos todos convidados para uma jornada luminosa. Agora, a luminosidade depende de vários fatores. O querido Caibachutel foi uma luz imensa. Nós não precisamos ser um sol, nós nos contentamos em ser um pinguinho de luz e de nos dedicarmos a melhorar pelo pensamento positivo, a confiança em Deus, a confiança em nosso querido irmão Jesus, no nosso irmão Caibachutel, sermos alegres, agirmos direito, confiarmos em Deus e orarmos por todos aqueles que necessitam, que caminham com dificuldade, mais agarrados ao material, ao dinheiro, às posições sociais, do que compreendendo essa jornada luminosa para a qual fomos criados. Caibachutel, até o nome é forte, é diferente, é querido, porque ele se diferenciou, creio que de todos nós até.
Nasceu e, quando ele estava criança, perdeu o pai e a mãe. Foi viver com o avô. O avô era muito rígido e Caibara é um espírito leve, iluminado, trabalhador, mas não deu muito certo. Então ele foi morar com uma irmã adotiva, que era uma irmã de criação, e já começou a trabalhar. O nome do querido Caibar Chútil poderia ser trabalho, trabalho, trabalho. Ele foi levando a vida sempre com bondade e adorava a farmácia, se interessou por farmácia, estudou. Eu acho que ele era autodidata, né, José Luiz? Como Leon Denis, espíritos muito fortes. E onde ele montava a farmácia dele, ele fazia sucesso, porque ele era bom, atencioso, conhecia o que o indivíduo devia tomar e tinha muita intuição, é claro, com essa maravilhosa cabeça pensante, inteligente. Depois ele ouviu que a tuberculose estava chegando. Ele morava no Rio de Janeiro. E lá o Rio era muito difícil na época. Hoje o mundo todo está meio difícil. O mundo está um pouco estranho, mas vai melhorar. E no Rio de Janeiro, ele percebeu que estava aumentando o número de tuberculosos. Ele falou, eu tenho que me proteger. Veio para Araraquara. De lá veio para Matão, que era, ele diz, uma mata bruta, com muitos animais, mas estava protegido, muita gente não queria vir. E não tinha farmácia. Ele monta a farmácia dele e era procurada por todos. Médicos, advogados, católicos, até então ele era católico. Quando ele encontra o espiritismo, ele se encanta. Por que às vezes nós demoramos? Kardec explica no ser do corpo. Às vezes está no inconsciente, na mente extrafísica. E os neurocientistas dos Estados Unidos, sem querer e sem saber, repetem Kardec, num livro, O Cérebro que se Transforma. Ele diz assim, precisamos estimular as crianças moralmente, porque então formamos mapas iluminados que acompanham pela vida toda. Só que eles ficam só no cérebro. Mas Caidar era uma mente privilegiada, extrafísica como todos somos, mas mergulhada numa capacidade telepática também muito grande. A prova é que, como farmacêutico, ele agradava a todos, onde quer que ele fosse. Na cidade dele apareceu uma mocinha que havia brigado com o namorado e os pais não quiseram mais. Ela foi morar em Matão e acabaram com aquele coração lindo que ele tinha. Ele deve ter ficado comovido e talvez tenha sido um reencontro do passado. Casaram e foram muito felizes. Nas fotos a gente vê os dois com idade se olhando com muito amor. Quando ele virou espírita, ele começou a pensar o que ele podia fazer em favor da doutrina. E como o José Luiz falou, criou, incrível, ele criou o jornal, criou a Casa Espírita Amantes da Pobreza, é essa aqui, e criou ainda a Revista Internacional de Espiritismo. Os trabalhos de Caibar Chútil me encantam. Felizmente, espíritos também com desejo de ajudar a Terra vieram para continuar esse trabalho magnífico que não poderia terminar. Mais do que nunca, a Terra precisa de luzes, de apoio. E o que mais me admira é que a preparação da jornada luminosa nossa vem dos séculos. Um sentimento profundo de gratidão envolve quantos vieram caminhando. E outro dia eu fiquei emocionada com um livro que eu ainda não havia lido, talvez muitos de vocês tenham lido, As Mártires Cristãs, é da Ruth Salviano. No livro tem todo o currículo dela, a preparação.
Eu nunca havia pensado no sofrimento daqueles que vieram preparar para que a nossa jornada luminosa nos permitisse crescer. De quanto sofreram os que se iniciaram na apresentação do trabalho do Mestre de Nazaré. E me encantou como também as mulheres permaneceram firmes. E me emocionou a conversa de 2 pais de igreja. Jerônimo, ele disse assim: não há um dia em que centenas de mártires não sejam crucificados, mas não renegavam Jesus. Falei, meu Deus, eu não sei hoje, perto da tortura, animais ferozes, mas parece que deviam ser espíritos preparados, mantinham a calma. Tem a história de Blandina, que ela foi colocada num poste, as mãos amarradas, torturadas. Renegue Jesus, ela disse, eu não, eu amo Jesus. Então, sirva, faça adoração aos deuses pagãos. Ela disse, também não. Aos imperadores, não. Aí, como ela não morria, estava ali, mandaram ela de volta e no dia seguinte trouxeram um touro misericordioso, jogou-a para cima, ela caiu e, graças a Deus, foi para o mundo espiritual. Mas que mulheres corajosas, enfrentavam tudo. É ali, como disse um outro pai da igreja, que as sementes do cristianismo se fortificaram, regadas por esse sangue de amor e de luz. Provavelmente os grandes espíritas de hoje estiveram lá, dando o seu testemunho, tanto os mártires masculinos, mas como a mulher tem sido muito esquecida, até a de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, eu procuro sempre lembrar das nossas companheiras. Os mártires foram tão grandes quanto as mulheres também, fizeram com que as sementes do amor se espalhassem. Porque é incrível, como um jovem galileu, tem uma música linda, eu gosto de ouvir, não canto porque eu canto muito mal. Como podia um jovem galileu, naquela região e na humildade que ele escolheu, se espalhar e modificar a nossa terra? Augusto Cury disse, ele mudou a terra. Eu diria o amor em ação, espalhou ação e amor. E de repente nós começamos a compreender que só o amor constrói, só o amor nos torna felizes. O amor que Jesus ensinou. Não é um amor que não é amor aí, um desequilíbrio. Não. Jesus preparou a terra. Os mártires foram as sementes. E a verdade ainda hoje está nos auxiliando nessa época difícil de transição. E tanto a Revista Internacional de Espiritismo como o jornal O Clarim nos fazem bem, trazem artigos belíssimos e na medida em que vamos com certa dificuldade entendendo o Espiritismo, o Consolador prometido nos torna mais felizes, mais alegres e mais saudáveis, porque somos o que pensamos e o nosso pensamento desequilibrado cria problemas para todos nós. Mas aí temos que lembrar de indivíduos preciosos que pediram por problemas do passado, tanto que eu não quero ver ainda meu passado, espero 100 anos, porque quem vê o passado às vezes fica meio preocupado. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, ele veio com problemas e ele dizia, eu não quero ficar bom. Nos olhos, por exemplo, ele dizia, são o meu freio. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Jerônimo Mendonça, um materialista, Hauck, que falou, não se debruçou sobre ele, se debruçou sobre o universo para nos ensinar o universo. E tem alguns que querem apresentar o passado de Caibar Chútil. Eu não gosto de ficar em dúvida sobre o que me é apresentado, então não vou ver.
porque eu não sei se é ou não. Por exemplo, disseram que meu pai era Alexandre Herculano. Isso não muda nada e pode ser uma grande tolice. Então, deixemos de lado e só analisamos o passado daqueles que realmente têm documento, têm testemunho. Ah, mas fulano nasceu agora lá, está com tal idade. Cadê o documento? A prova científica dessa caminhada. Ruth vai na prova científica dessa jornada luminosa. Caibar Chútil deixou sinais. Até hoje, ele, claro, continua no mundo espiritual, auxiliando o Centro Amantes da Pobreza, ama esse nome. O Jornal Internacional e a Revista Espírita também. Muito trabalho para só um homem. E naquela época, trabalhando na farmácia o dia inteiro. E mais, ele era bondoso, ele recebia as pessoas. Meu pai tem um grande carinho e deve a apresentação dele, Jorge Rizini, no livro O Apóstolo de Kardec, ele conta esse fato que eu não conhecia, aprendi com Jorge Rizini. O meu pai, ele escreveu um artigo e ele era jovem ainda, não conhecia alguém, mas ele gostava muito, de longe ainda não conhecia Caibar Chútil do Caibar. Foi um artigo sobre o reino, um livro lindo. E ele diz assim, o reino vai surgir não por mudanças políticas, não por qualquer processo religioso, vai surgir com a evolução dos homens. Tem lógica. Não é determino isso, determino aquilo. Agem por fora, fazem coisas erradas. Então, é necessário educar. E Caibar Chútil se preocupou com a nossa educação. Dizem que ele, quando criança, era muito alegre, brincalhão. E tenho a impressão, eu não o conheci pessoalmente, eu sou antiga, mas ele foi antes. Não, eu tenho a impressão que ele era muito alegre. Você tem alguma... Olha lá. Porque o espírito que está de bem consigo mesmo, que está no caminho da luz, tem que se sentir feliz. Os nossos problemas, eu digo sempre, surgem do nosso obsessor. Quem é? Nós mesmos. Porque às vezes começamos a pensar tolices, alguns se apegam aos brinquedos da terra, ao dinheiro, ao extrato bancário. Ter o necessário, sim. Trabalhar, ótimo. Desenvolve os neurônios e o corpo físico. Mas esse apego, eu me lembro dos faraós, que quase morreram e mataram muitos escravos para a construção das pirâmides. Encheram de ouro, foram assaltados depois. Acharam que iam entrar no céu com aquele ouro, mas éramos tolos. E será que vamos continuar tolos? Caibar Chútil fez o possível para nos esclarecer. E, por favor, a foto linda dele está na entrada. Eu misturo ele com a foto de Jesus. E, por favor, Caibar, pode dar um puxãozinho de orelha durante o sono em todos nós, porque queremos aprender com você a arte de bem viver, a arte de ser feliz, a arte de deixar seu coração inundado de luz. É desses indivíduos que precisamos, mas só conseguiremos educando os reencarnantes. E nessa época difícil do planeta Terra, há uma indução à deseducação. Não vencerão. Há uma indução a transformar o certo em errado e o errado em certo. Não continuará. A evolução, queiramos ou não, é lei. Tem um poeta que diz: queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Mas é bom desejar, porque não querendo, entramos em caminhos, atalhos escuros, muitas vezes já pisados no passado, que só nos trouxeram preocupação, dor de cabeça. Vamos para a luz, não temos mais que passar pela tortura.
Não temos mais que provar aos juízes terríveis que existiam com as mártires e os mártires cristãos. Não temos mais. Agora, tranquilamente, o convite é: amai ao próximo como a si mesmo, disse Jesus de Nazaré. Mas olha como Jesus é sábio. Amai ao próximo como a si mesmo. Os maus, os que não se amam e que sabem que estão agindo errado, pelo menos inconscientemente, não se sentem felizes, são cruéis. Putin, que era espião da KGB, ele criou uma guerra, e vamos orar agora para pararem com a guerra. Até o Roberto Carlos fez uma música linda, O Homem é um Animal Muito Estranho. Ele cria remédios para a cura e faz guerras e mata. Então vamos deixar de ser estranhos, vamos ler Revista Internacional do Espiritismo. Eu assino e leio direitinho artigos maravilhosos. Vamos também orar como aprendemos também aqui, porque até um cientista, ele está na internet, doutor Silva Costa Renato. Ele conta que ele caçoava muito da oração, que ele achava que era uma bobagem. Muitos acham até hoje. Outros acham que é repetir palavras sem usar alegoricamente o coração, porque nossa mente é extrafísica agindo através do cérebro sobre o nosso coração. E o doutor Silva foi desafiado a pesquisar, porque na ciência, para dizer que uma coisa é bobagem, tem que pesquisar. O espiritismo foi muito pesquisado e apoiado por muitos cientistas. E a cada ano, cientistas que nem sabem, às vezes, que estão apoiando Kardec, que nem sabem que estão apoiando Jesus, a força do pensamento, a igualdade intelectual e necessariamente moral entre homens e mulheres, a lei do trabalho. Tem que trabalhar, trabalhou dos 13 aos 30 anos. Hoje tem uns jovens com a ideia de que não tem que trabalhar. Tem sim, vamos trabalhar. Vamos fortificar o corpo físico, espiritual e moral. É preciso aprender a viver, como diz também Roberto Carlos. É preciso, nessa encarnação preciosa, que nascemos no Brasil, este país que recebeu o Espiritismo com os braços abertos, que tem tantos centros, a maioria com boa direção, agindo corretamente dentro dos princípios apresentados por Kardec e muito bem explicados por Caibar Schutel. É preciso, num sentimento de gratidão, começarmos a tentar seguir. Nem precisamos seguir Jesus, que é grande demais, mas temos que seguir outro indivíduo também grande demais. Não vamos conseguir uma casa espírita, fundar um jornal, uma revista que diz que, no início, você falou agora, ele distribuía gratuitamente. É difícil vencer, mas podemos melhorar e, por favor, sem reclamar. Entre meus 5 filhos, uma gosta de reclamar. Ela falou: mãe, mas o que tem reclamar? Eu falei: você enche a terra de pensamentos muito desagradáveis, pensamentos tolos, que pode atingir crianças com mães reclamonas, aumentando, em vez da luz que Jesus espalhou, as sombras de reclamação. Não há o que reclamar. Se Perpétua, outra mártir cristã, também torturada, não reclamou, e quando o pai dela foi lá, aí só isso que eu não concordo, com o nenezinho de Perpétua, para ela desistir de dizer que seguia Jesus, ela disse: não, a minha mãe toma conta e eu não vou mentir. Eu amo Jesus de Nazaré. E morre, e morre. E o pai dela começou a dar escândalo, era da nobreza, apanhou e ficou calado, porque foi uma perseguição terrível. E quantos conseguiram vencer? Estamos relativamente tranquilos, tem muita necessidade agora, no período de transição,
mas vai haver a transição, se auxiliarmos. Se Caibar pensasse, ai meu Deus, não tem jeito esse planeta, eu vou só cuidar do corpo que já faço demais, não teríamos tido mais uma luz iluminando a todos nós. Não teríamos tido uma luz iluminando nossos corações e não teríamos um grupo que felizmente assumiu a tarefa de continuar a espalhar luzes por nosso querido planeta Terra. O convite nunca foi a dor. Mas tem, por exemplo, o Pai Nosso diz, como é perdoai as nossas dívidas. Dívida moral, a falta de amor com o amigo, a falta de amor conosco mesmo. É isso. Tem alegorias. Outro dia uma minha amiga espírita falou assim, eu não gosto, temos que mudar, modernizar o evangelho. Eu falei, pelo amor de Deus, passa para o tratamento da casa espírita. Você está mal. Quem somos nós quando é belíssimo o evangelho? Falei, você leu, ouviu aquele trecho? Vinde a mim todos que estáis cansados, os fracos, os doentes. Eu sou o leite que fortifica o fraco. Sou o clarim que toca ao amanhecer. Caibar Chute, o jornal O Clarim. O Clarim que nos acorda. Como falar? Tem que mudar o quê? Que capacita? Isso é terrível. Depois outro, um moço inteligente, agora nem acho tanto, criticou André Luiz. Eu falei, ele não pesquisou os pastores dos Estados Unidos que continuam pastores e em estado de quase morte enxergaram cidades? Doutor Iben, uma prova do céu. Doutora Mary, fui ao céu e voltei, e descrevem cidades como André Luiz descreveu. Mas o pessoal não pesquisa, não estuda e quer mudar. Não pode, não tem competência. Nós não temos a competência, pelo menos eu não tenho, dos grandes espíritos. E é lindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a obra de Kardec, ele teve ao lado dele a equipe do Espírito da Verdade. Nenhum de nós teve, não precisava nenhuma equipe, um menorzinho, que estava iniciando. Então temos que ter cuidado com a nossa vaidade, com a nossa mania de querermos ser mais do que somos, com o nosso desejo de arrebitar o nariz e nos sentirmos muito importantes, porque Caibar Chute era humildade em pessoa. E ele fez uma coisa linda, apoiava os jovens, os que se iniciavam. E Herculano, quando estava se iniciando e mandou artigo para Caibar, certo de que ele nem ia ler, Caibar mandou publicar na Revista Internacional de Espiritismo. E menino, quase as portas se abriram para meu pai, José Herculano Pires. E Jorge Risini diz assim, foi Caibar quem descobriu Herculano, e foi. Foi ele que enxergou naquele jovem que conseguia analisar a justiça, o crescimento, o que seria evolução, e que escreveu esse pequeno grande livro, O Reino, onde ele diz assim, não entra no céu o rico pretensioso que chega com sacos de dinheiro, mas também não entra o pobre revoltado que chega pensando, sofre muito, esses ricos tiveram uma vida fácil. É preciso, o critério é fazer o bem, é auxiliar o próximo, é compreender que todos estamos conectados, pergunta 27 do Livro dos Espíritos, mergulhados na energia cósmica universal, comunicando-nos via pensamento, que a ciência repete Jesus, é uma força incrível, tem velocidade maior do que a luz, constrói alegria, constrói amizade, constrói vontade de viver, constrói vontade de ser útil. Mas, diz os cientistas, também destrói,
destrói o indivíduo, cria doenças, porque parece que ele chama a doença, então somos construtores do nosso destino, mas sozinhos não teríamos competência. Indivíduos especializados em construção, como o querido Caibachu, teu seguidor fiel de Jesus, vem à Terra, permanece ao nosso lado. Às vezes até nos confundimos, pensamos que eles são iguais a nós, ou alguns até pensam que eles são piores do que ele próprio. Mas é assim que a nossa civilização foi se formando, e temos que continuar apoiando os grandes empreendimentos do sentido espiritual, porque os do sentido apenas material se modificarão com o tempo. Adoro ver no History 2 as grandes civilizações, que muitas desapareceram a caminho da luz do Emmanuel, muitas que não conseguiam acompanhar os irmãos com os quais caminhavam, depois foram melhorar em planetas para eles primitivos, e aí conseguiram se iluminar e caminhar também. Caibachu, eu sabia tudo isso e muito mais. Por isso que ficou tão preocupado com a revista, com o jornal e com o centro. Mas se tem a revista e o jornal, por que o centro? Porque aqui, só num pensamento, a gente já faz o cálculo de quantos anjos da guarda. Temos um anjo da guarda do nascimento à morte. Aqui é claro que eles vêm nos ajudar, principalmente fazendo com que consigamos aproveitar as lições recebidas. A atmosfera da casa espírita nos auxilia. Eu vou toda terça-feira, eu moro perto das casas André Luiz, eu vou toda terça-feira no mediúnico. Ah, mas você não é médium. Não, não tenho mediunato. Mas vou conversar com os espíritos que estão em sofrimento. Sou mãe. Então a gente conversa, acolhe, e o plano espiritual auxilia. A casa espírita é indispensável. Até esse absurdo eu já ouvi. Para que casa espírita? E temos que semanalmente comparecer, é como uma homeopatia, que vai nos curando. Se a cápsula falha, já complica a situação. E não se esquecer de trazer as crianças. Meus filhos e os da Hervênia Prada, eu tenho testemunha, ela me tem como testemunha, frequentaram desde pequenininhos a Seara Bendita em São Paulo, no Brooklyn. E graças a Deus são bons meninos. Eu agradeço todo dia a Deus e a casa espírita, porque ai de nós se ela não existisse. As raízes, as sementes estão lá com Jesus nas orações à beira-mar. Se iniciam depois com Paulo de Tarso, o querido Paulo de Tarso, humilde. Quando ele compreendeu o erro, ele mudou completamente, não disse, não é bem assim, talvez seja, talvez não seja, e deu a vida para divulgar os ensinamentos de Jesus, a moral cristã. Nessa época de confusão, muitos tentam destruir a moral cristã. Não conseguirão. É uma época de transição, diz a Gênese, e muitos terão a última oportunidade para renascer na Terra. Depois serão levados os que não quiserem acompanhar o progresso, não por castigo, mas para que se sintam bem, para não serem humilhados. Já pensou um político corrupto, um homem cruel, ao lado, no meio de todo mundo que faz o bem, ele começa a chorar. Ele não tem nem com quem tomar café, ninguém quer tomar café com ele. Então, serão levados a mundos primitivos, para ali serem úteis, ensinando até, no History a gente vê que um grande número de coisas que agora nos encantam, de aparelhos maravilhosos, existiam em outras formas. Eles conseguiam uma espécie de água encanada, conseguiam
coisas lindas. Vamos crescendo. Quem veio nos ensinar? Os nossos irmãos que não conseguiram acompanhar os irmãos mais velhos, então vieram. Aí eu falando assim para minha netinha, ela falou, Ivó, mas eu preferia ficar com os colegas antigos. Na escola, eu gosto de ir acompanhando cada ano. Falei, mas a maioria muda de ano, você vai mudar junto. Agora não pode ficar para trás, né? Ela falou, não, isso não. E é esse o ensinamento, tão simples que tem gente que duvida. Tão claro. E tem um livro também que eu amo, Além do Véu, do reverendo Ovel. Eles todos, os pastores protestantes dos Estados Unidos, continuam protestantes. Ótimo. Isso dá mais força ao espiritismo. Se eles viram espírita, já ninguém vai ler. E o reverendo, recebia psicografias e veio uma da mãe dele, descrevendo exatamente como André Luiz, casas, veículos, pessoas. Aí ele para e fala, mas como, mãe? Ele conta no livro. Como pode? Eles não têm cimento. Aí ela dá uma risada e fala, é pelo pensamento que eles constroem. A verdade está em toda parte. E esses pastores, em geral, eles dizem que, como o doutor Iben, que eles continuarão pastores, porque adoram o protestantismo, ótimo, maravilhoso. Só que eles incluirão o que eles descobriram visitando as cidades. E mais uma, nenhum deles queria voltar para a Terra. O doutor Iben falou, não, eu não vou voltar. Ele dava aula de cérebro numa universidade dos Estados Unidos, tem todos os dados no livro Uma Prova do Céu. Ele falou, meu cérebro já foi. Aí fecham o portão e ele volta para a Terra. E 2 anos depois ele está bem, escrevendo, dando aula, lendo. A doutora Mary era ortopedista. Ela cai de um caiaque, ela diz que sabe que está toda quebrada. Ela fica num lugar também, reencontra parentes, a mãe e a babá, até que chega a hora, falam para ela, volta para a Terra. Ela diz, não quero. Eu sou ortopedista, eu sei o que eu vou sofrer com aquele corpo todo quebrado. Eles falam, não, tua família te espera. Você é responsável por sua família, você vai voltar. Aí ela volta, né? Ela diz que, olha, e ela aparece no livro de muleta ainda com uma cara de dor. E o doutor Iben já está todo alegrão. Então, é preciso analisar o que vamos falar. Caio Barchútil nunca falou bobagem. Até hoje, tudo o que ele fala, o que ele agora escreve, é precioso. Por quê? Porque ele era humilde. Porque ele não achava que ele era maior que Kardec. Tem gente que acha, meu Deus. Porque ele sabia que ele era uma mente muito inteligente, produtiva, que inventava uma coisa para auxiliar a doutrina, mas que em trilhões de planetas existiriam outras iguais. Eu adoro pensar que existem trilhões de planetas, existem mentes que a gente nem pode imaginar, existem formas que nem podemos imaginar. E o Consolador prometido, a luz da razão, através da reencarnação, nos faz sentir isso. Não somos melhores do que ninguém. Hoje, sábios, amanhã com problemas intelectuais. Hoje, branco, ou negro, amarelo, ou vermelho, amanhã de qualquer outra cor. O que vale é a nossa mente extrafísica, o corpo que respeitamos e amamos tanto, que uma máquina maravilhosa. Gente, não é para pôr bico de pato, por favor. As mulheres agora estão sendo respeitadas. Não é para ficar mexendo no corpo como se desejássemos ser Miss Brasil. Seja como for, ele vai virar poeira. Respeitamos, amamos, tomamos vitamina, façam os exercícios que produzem iridina, que ajuda até os neurônios, o cérebro, mas não é para ficar endeusando o corpo. Outro dia apareceu, acho que uma mocinha linda,
Não sei se era namorada do Neymar ou de outro jogador de futebol. Bom, resultado. Agora ela está com a boca enorme. Acho até que quando bebe alguma coisa, pinga. Eu já ouvi uma falando que não podia mais tomar café, que pingava. Os olhinhos lindos, ela deu uma repuxada. Eu falei, gente, mas eles se julgam melhores que Deus. Eles querem ser deuses. Eu gosto de ver um programa Dr. Nassif e Dr. Dibro, que veem os absurdos que tentando virar Miss, e os homens também entram nesse menor número, felizmente, viram os monstros. Tem umas que dá vontade de chorar, ela era tão bonitinha, por que foi mexer? Ah, mas a idade... A outra coisa, encher o rosto, as bochechas, fica com carão aquele, eu não sei se ele ainda está vivo, esqueci o nome dele, tadinho. Aquele que aparecia na televisão, bem cheinho o rosto, já tinha idade. Hã? Não. Tadinho, ele havia se transformado. E aquele outro, Eduardo, cantor, ele me deu um susto quando ele fez a harmonização. A harmonização desarmoniza, pelo amor de Deus. Eu falei para os meus filhos, prefiro minhas ruguinhas, preferiria não tê-las, mas agradeço que revelam a caminhada ainda curta que eu fiz. Não vou mexer. Eu olho a harmonização facial, eu viro, para não dar louca e lá. E a vida é sempre um convite, a alegria de viver, a gratidão a Deus por existir, a gratidão aos nossos pais, a nossa mãe que nos recebeu. Não admito que alguém diga, mas eu e minha mãe não conseguimos viver juntas. Falei para minha amiga, para com isso, você é espírita. Só de nossas mães não terem feito aborto já merecem gratidão. E aí, quando a mãe dela desencarnou, ela chorou, eu fiquei contente. Ela foi pensando, e não é porque não tem o mesmo modo de pensar que não podem se amar. Aos meus pais, gratidão a todos aqueles que nos apoiaram. Gratidão aos mártires do cristianismo, a Jesus, a Caibar, aos nossos amigos, amizade sincera, cura, aos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda. Tanto a agradecer, tão pouco a pedir. Aí uma amiga, mas tem gente viajando. Eu falei, vai ver que você no passado viajava e não fazia nada da vida. Agora você tem dificuldade em viajar, é a lei. E você que pediu. Antes de reencarnar, nós vemos os erros do passado, por isso que eu não quero ver aqui. Porque aqui o que eu vou fazer? Mas lá eu vou ver, mas com suavidade, já sabendo que eu errei. E já pedindo coisas suaves. Porque aí pede coisas complicadas, tem gente também que quer moleza. Mas já sabendo, estudando com o nosso anjo da guarda, com a nossa família. E agradecendo a Deus por existirmos. Uma amiga minha dizia, eu não queria existir. Eu falei, o que você queria ser? Uma flor? Mas aí eu existi. Eu falei, tá, então quem sabe Deus te atende e faz pluft e você some. Aí se isso acontecesse, ia chorar do lado de lá. Não há coisa mais maravilhosa do que existir, pensar, se esforçar para melhorar, se criticar quando está agindo errado. Eu era muito crítica, eu olhava assim, agora não. Agora eu estou aprendendo só, não é criticar. Jesus disse, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Saiu todo mundo, no caso da mulher adúltera. É não ficar analisando, ver o que tem de bom, não procura o que a pessoa tem de ruim, de errado. Porque todo mundo tem algo bom. Eu tinha uma amiga que ela gostava só de cachorro. Ela falava para nós, eu não gosto de ser humano, gosto ainda de vocês. Eu falava, era um direito dela. A cachorrada adorava, precisamos. São Francisco de Assis demonstrou, querido São Francisco, o amor aos animais irracionais. E hoje nós, abismados, vemos que eles têm raciocínio. Eles têm até uma percepção telepática. São lindos.
Então, o nosso mundo, de um lado, está melhorando, e o lado que ainda está em transição, em mudança, em dificuldade, vamos vibrar amor. Outro dia, com dificuldade, eu peguei 4 nomes de político, vou fazer isso uma vez por semana, e vibrei amor, desinteresse material, alegria de viver, respeito ao trabalhador, mas tem que ter mais gente, então vamos todo mundo fazer isso. Pega os mais difíceis, aqueles que estão inventando o absurdo, e vamos vibrar. Não, antigamente eu falava, oh, que horror, pelo amor de Deus. Agora não. Tem um difícil, não vou contar. Tem um que é super difícil, mas eu estou ali. Ele começa a falar e eu ia embora, agora eu fico ali. Uma hora vamos vencer. O convite é a alegria de viver, ao uso das nossas potencialidades, a desenvolvê-las, porque o mestre de Nazaré, praticamente sozinho, porque nem os seus apóstolos que ele escolheu entre os humildes, muitas vezes não o compreendiam. Nem Nicodemos se confundiu. Mestre, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para reencarnar? Não, Nicodemos. Os judeus acreditavam em reencarnação de uma forma confusa. Então, o convite é: vamos aprender a viver. Vamos fazer o evangelho no lar. Agora que só tenho uma filha morando comigo, eu faço sozinha. E quando o grupo se reúne, a gente faz um evangelho à parte. Então, deixa eu só, já encerrando, lembrar de uma historinha da minha mãe, que eu amo também. Ela ficou nos bastidores, mas é linda como meu pai, muito querida. Quando meu avô morreu, trouxe 6 filhos adolescentes e mais 3 adultos. E ficou todo mundo morando junto, ideia do meu pai. O seu Ferraz não pode ficar com os filhos, é claro que não. Como ele ia educá-los? Hoje até pode, os homens já aprendem, mas naquele tempo os homens não tinham essa capacidade de entender tão bem, principalmente as filhas mulheres. E de vez em quando havia uma certa fervura, entre os homens não. Mulheres é muito hormônio, acho, sei lá. De vez em quando começava, minha mãe falava, vamos fazer o evangelho, você, você e você, senta aí. Mãe, nós fizemos ontem, mas estão perturbadas, vamos fazer o evangelho. E fazíamos. Aí, dali em diante, quando alguém queria começar, fica quieta, a mãe vem com o evangelho a mais. Mas hoje adoramos o evangelho e todos fazemos o evangelho no lar. Mas respeitamos profundamente, como ensina Kardec e ensinaria, claro, Jesus, todas as religiões. Porque ai de nós se não houvesse o espiritualismo dilatado no Brasil. De qualquer forma, alguns mais necessitados são disciplinados de uma forma diferente. Mas nós não iríamos aguentar todos os necessitados, mesmo porque nós também necessitamos de tantos ensinamentos. Então, vamos agradecer, sem crítica, com muita luz no coração e muita gratidão. E a cada dia, sempre que eu falo, eu vou me firmando nessa ideia de que é preciso agradecer a Deus todas as manhãs, a espiritualidade que nos auxilia, porque para um espírito de luz nos ensinar deve ser difícil. E agradecer a Caibar Chútil, que inclusive deu a mão ao meu pai. E quando o artigo saiu, o Caibar já havia desencarnado. Mas ele que deu a ordem, ele que mandou colocar, até o lugar ele escolheu. Que ele receba o nosso amor, a nossa alegria de tê-lo ao nosso lado, dele ter nascido no Brasil, podendo realizar a obra maravilhosa. Se ele nasce no Japão, ia ser difícil. Em qualquer lugar. O lugar em que, depois da França, que fechou um pouco as portas se abriram para essa doutrina de luz, ressurreição da doutrina de Jesus, que hoje a doutrina de Jesus está se dilatando. Em breve teremos um só rebanho, um só pastor. Ciência.
Ciência espírita de mãos dadas à ciência tradicional. O nosso destino é glorioso e o nosso presente é de trabalho, de paz, de alegria e de vibrar muito, muito amor, principalmente, vocês já sabem por quem. Não podemos nem falar muito para não nos ligarmos. É na hora do evangelho, com o evangelho na frente, depois cerca. Luzes, fecha, porque a situação de alguns é difícil, que é a última oportunidade. Muito obrigada pelo sorriso, pela alegria, pela atenção. Que durante o sono consigamos fazer algum curso no mundo espiritual com o querido Caibar Schutel. Eu que não o conheci nessa encarnação, ficarei feliz de vê-lo e abraçá-lo. Só que, em geral, eu esqueço meus sonhos. Mas esse eu vou lembrar. Muito obrigada.